Já parou para pensar no que acontece quando uma pessoa, só uma única pessoa, passa décadas respondendo a milhares de perguntas, e não são perguntas quaisquer, são algumas das mais difíceis e polêmicas sobre a Bíblia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas respostas de um homem que topou exatamente esse desafio. E olha, para começar, já vem uma pergunta que surpreende, né? O diabo, ele realmente está no céu? Ou então, essa aqui que mexe lá no fundo da fé de muita gente. Será que Jesus mentiu para o ladrão na cruz? Pesado, né? E trazendo a discussão mais para os nossos dias, uma questão bem prática. E aí, um cristão pode ser maçom? É compatível uma coisa com a outra? Então, essas perguntas são só um gostinho, tá? Só para ter uma ideia, foram mais de 3.000 perguntas respondidas pelo autor, o Mário Persona. E detalhe, isso só no ano de 2013. É um volume de trabalho, assim, impressionante, que já dá a dimensão do projeto dele. Bom, a jornada do Mário Persona é super interessante. É uma história que mostra bem essa transição do papel, da carta, para o mundo digital. E o motor disso tudo? Uma avalanche de perguntas, uma atrás da outra. Olha só como foi essa evolução. Tudo começou lá em 1988, respondendo cartas mesmo no papel. Aí vem a internet, e em 96 ele já estava migrando tudo para o e-mail. Em 2005, para organizar a casa, ele criou o blog O Que Eu Respondi, e ali ele foi criando um arquivo digital gigantesco. E a partir de 2014, todo esse conhecimento começou a virar livro. É uma jornada de quase 30 anos documentando respostas. Ok, mas a grande questão é: como é que ele chega nessas respostas que muitas vezes, vamos combinar, são bem surpreendentes? Para a gente entender as conclusões dele, a gente precisa primeiro entender o método. Tem uma chave para a interpretação dele. E a abordagem dele é bem particular. Ele mesmo faz questão de dizer, olha, as ideias que você encontra aqui não são originalmente minhas, e sim fruto do que tenho aprendido fora dos sistemas denominacionais. Ou seja, isso já mostra que o estudo dele é independente, sem aquele filtro de uma estrutura de igreja tradicional, sabe? O processo dele é bem direto, bem focado. Basicamente são 3 passos. Primeiro, ler e meditar no texto por conta própria. Segundo, ele vai buscar outras referências dentro da própria Bíblia, sabe? Deixando um trecho explicar o outro. E por último, o terceiro passo, orar pedindo entendimento, buscando uma orientação espiritual. É um método que coloca a Bíblia no centro de tudo, mesmo. E é justamente por causa desse método que muitas das conclusões dele acabam batendo de frente com aquelas imagens populares, com crenças que todo mundo meio que aceita sem questionar. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como ele vai desfazendo certos mitos bíblicos. Pensa rápido. Como é um anjo? A imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Com aquelas asas brancas enormes. Mas a análise do autor vem justamente para questionar isso. Será que essa imagem tem base direta nos textos da Bíblia? Olha só o contraste. De um lado, a gente tem o ícone cultural, o anjo com asas que a gente vê em todo lugar, na arte, no cinema. Do outro, tem a análise do texto bíblico feita pelo autor. E o que ele aponta? Que na maioria das vezes, os anjos aparecem na Bíblia com a aparência de homens comuns, como aqueles que visitaram Abraão lá em Gênesis. As asas, segundo eles, são descritas para seres bem específicos, como querubins e serafins, e muitas vezes com um sentido mais simbólico. Agora vamos para outra figura central. A imagem popular coloca o diabo lá, num reino de fogo, de enxofre. Mas, de novo, a pergunta é: o que o texto diz? Onde, afinal de contas, o diabo está? E aqui o contraste é gritante. A crença popular imagina ele lá governando o inferno. Mas a análise do autor, que se baseia em passagens como as de Jó e Apocalipse, argumenta que o campo de atuação dele é outro. São as regiões celestiais. Ele é descrito circulando na presença de Deus, batalhando no céu. Nessa visão, o inferno seria o destino final dele, sim, mas como prisioneiro e não como rei. Muda tudo, né? Bom, vamos avançar um pouco. Agora a gente vai ver como essa mesma forma de interpretar a Bíblia é aplicada a questões mais complexas, mais atuais, sabe? Aqueles pontos em que a fé encontra os desafios do nosso mundo moderno. Lembra daquela pergunta do começo? Então, vamos voltar a ela. Agora que a gente já entendeu o método do autor, como será que ele aborda essa questão da maçonaria para um cristão? A argumentação dele se apoia basicamente em 3 pontos. O primeiro é um conceito bíblico chamado jugo desigual, que fala sobre parcerias espirituais. O segundo ponto é um possível conflito de lealdades que ele enxerga entre a Irmandade da Maçonaria e a Irmandade Cristã.
E, por fim, ele descreve alguns rituais da maçonaria como sendo, na visão dele, uma espécie de caricatura de cerimônias cristãs. Agora, a gente entra numa das questões mais sensíveis de hoje em dia. E aqui, mantendo um tom puramente positivo, vamos ver como a análise do autor aborda a questão sobre se uma igreja deveria ou não celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Para o autor, o ponto central de tudo aqui é a definição de matrimônio. Ele parte do princípio de que o matrimônio é uma instituição divina, definida como a união entre um homem e uma mulher. A base dele para isso é o livro de Gênesis e também a reafirmação de Jesus em Mateus. E para ele, essa união tem ainda um significado simbólico muito forte, o de representar a relação entre Cristo e a Igreja. No fim das contas, todo esse trabalho imenso de perguntas e respostas acaba apontando para uma jornada. Não só a jornada do autor, claro, mas a de qualquer pessoa que busque entender esses textos e essas crenças por si mesma. E talvez a frase mais importante de toda a obra dele seja esta aqui, que está logo na introdução dos livros. O próprio autor faz questão de deixar bem claro. Ao ler este livro, não se esqueça de que está lendo as opiniões do autor e não a palavra de Deus. Isso é muito forte. É ele mesmo quem alerta que aquilo é o resultado do estudo dele, a opinião dele e não a verdade absoluta. É quase um convite para uma análise crítica, para a busca de cada um. Essa jornada toda do Mário Persona, que foi dedicada a responder perguntas dos outros, acaba nos deixando com uma reflexão. Depois de ver tantas respostas, fica a questão: qual é aquela pergunta mais difícil, aquela que continua desafiando o nosso próprio entendimento e que talvez ainda esteja buscando uma resposta?